Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Revolução Inglesa, que, na minha opinião, é um dos conteúdos mais difíceis da história europeia. A história europeia costuma ser bem simples, de modo geral, mas a Revolução Inglesa ela é muito complicada de se entender, porque é muito nome, é muita fase, é muita facçãozinha, é complicado de se entender. Então eu vou tentar passar aqui a Revolução Inglesa de uma forma um pouco mais simples, para que você tenha o fundamento, a base, para a partir daí, então, se aprofundar nos detalhes. Tá? Então, vou tentar apresentar aqui aquilo que você precisa saber sobre a Revolução Inglesa, né? Que foi a primeira revolução burguesa da história. Né? Essa é a grande importância da Revolução Inglesa. Ela é considerada a primeira revolução burguesa da história e ela aconteceu ainda no século XVII, né, entre 1640 e 1688, e de alguma maneira então ela marca o início de uma nova era para o Ocidente, né, para a humanidade, que é a Idade Moderna. Né? Não é, muito cuidado para vocês não entenderem mal, não é a Revolução Inglesa que inicia a Idade Contemporânea, mas ela é um dos marcos, né? A partir do momento em que ela é considerada a primeira revolução burguesa, ela é um dos marcos desse processo histórico, né, que vai então inaugurar a Idade Contemporânea. A Revolução Inglesa, junto com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, são consideradas as três grandes revoluções burguesas. A primeira delas, de novo, a Revolução Inglesa, certo? Bom, a Inglaterra, até o século XVII, ela era governada por uma dinastia chamada Dinastia Tudor, que tinha relações com a burguesia muito saudáveis. Né? Havia uma proximidade entre a burguesia e a realeza dos Tudor, e a burguesia crescente, né? Não era uma classe ainda de poder, mas havia intenções em comum entre os Tudor e essa burguesia em ascensão na Inglaterra. Né? Acontece que, por um problema sucessório, os Tudor saem do poder e entra uma nova dinastia, os Stuart, em 1603, que vão, a partir daí, estabelecer uma relação pouco conflituosa, cada vez mais conflituosa, com a burguesia. A burguesia vai crescendo em importância, o seu poder econômico vai se expandindo, e isso vai incomodando a realeza dos Stuart. Né? Então, a partir da chegada ao poder dos Stuart, a gente percebe uma tensão, né, que vai se avolumando entre realeza e burguesia. Mas o que acontece? Vamos trazer outros antecedentes. Né? A gente não está falando ainda propriamente da Revolução Inglesa, ou das revoluções inglesas, né? Pode usar os dois termos. A gente está falando dos antecedentes. Né? É importante a gente perceber o que levou a história inglesa a entrar nesse novo caminho. Né? E aí uma das questões centrais que surge é o anglicanismo. Né? Vocês devem se lembrar que o rei Henrique VIII ele proclama a criação de uma nova igreja na Inglaterra, né? O anglicanismo, no momento em que ele acumula para si não só o cargo de rei, né, portanto chefe político da Inglaterra, como também o de chefe religioso dessa nova igreja que ele funda, a Igreja Anglicana. Né? Então é uma nova religião controlada pelo rei e que consolida o absolutismo. Né? Afinal de contas, o rei, a partir do anglicanismo, ele passa a ter o poder político e o poder religioso, como eu disse. Essa consolidação do absolutismo ela vai ampliar os conflitos religiosos, né? Principalmente quando a dinastia Stuart passa a ampliar o controle religioso sobre a sociedade e combater o avanço do protestantismo, do puritanismo.
puritanismo é uma das modalidades do protestantismo, uma das igrejas protestantes. É muito comum entre a burguesia britânica, né? Então, o rei anglicano, a burguesia puritana. E aí um conflito não só de interesses políticos e econômicos, mas também de fundo religioso, né? Então aí a gente tem já um cenário, né? Às vésperas da Revolução Inglesa, né? De conflito latente entre a realeza Stuart e a burguesia, que vai perdendo influência política à medida em que o absolutismo vai se solidificando na Inglaterra, né? E vai havendo essa perseguição, né, aos puritanos, aos protestantes, que tinham uma religião que diferia da religião real, né? E aí, esses conflitos, como eu disse, eles vão se intensificando, e é importante a gente lembrar que essa burguesia, ela se manifestava politicamente através do domínio sobre o parlamento. A Inglaterra, sob os Stuart, já era uma monarquia parlamentarista, mas na prática, como eu acabei de dizer, era absolutista. Tinha o parlamento, com a nobreza, com a burguesia, e cada vez mais com a burguesia, né? Mas, na real mesmo, era o rei que governava, que estava acima de tudo e de todos, e que impunha as suas regras, que muitas vezes incomodavam demais a burguesia, né? Que queria ter essa condição de liberdade econômica e de influência política, né? De poder político, inclusive. O parlamento, então, expressava os ideais da burguesia, o que incomodava os Stuart, né? E aí há esse impasse no contexto político, sobretudo, né? E aí a burguesia, decidida a alcançar o poder, a fazer valer aquilo que eles consideravam de direito, eles vão formar um exército para combater o poder real dos Stuart. A burguesia, então, forma o chamado o exército puritano contra o rei. E essa burguesia, esse exército puritano, derrota os Stuart, né? Em dois momentos, na Guerra Civil e na Revolução Puritana. Então perceba como a Revolução Inglesa, ou as revoluções inglesas, elas são formadas por vários momentos, né? É um grande processo com várias etapas, né, que recheiam esse processo. Então o primeiro momento, propriamente, da Revolução Inglesa é a formação desse exército puritano contra a dinastia Stuart, e aí esse exército vai se mobilizar e derrotar a realeza na Guerra Civil e, logo na sequência, na Revolução Puritana. Depois da Revolução Puritana, quem assume o poder na Inglaterra, no lugar da dinastia Stuart, derrubada pela Guerra Civil, pela Revolução Puritana, quem vai assumir o poder político da Inglaterra vai ser o líder desse exército, o líder do parlamento, o líder da burguesia, um cara chamado Oliver Cromwell. E esse Oliver Cromwell vai dar início a um intervalo bizarro na história inglesa, bizarro porque foge à tradição e aos outros momentos históricos da Inglaterra, que é um momento de república. Então, durante uma década, aí no meio do século XVII, no meio da Revolução Inglesa, durante aproximadamente uma década, há um momento de república inglesa, né, comandada por Oliver Cromwell, né? Esse Oliver Cromwell, então, à frente dos interesses da burguesia, do parlamento, ele vai dar início a um projeto de nação para a Inglaterra, marcado pelo estabelecimento de diretrizes voltadas para o desenvolvimento econômico da nação, dentro de uma ideia capitalista, né?
de um modo de produção capitalista, ou seja, amparado naqueles interesses da burguesia, de livre comércio, de ascensão ao poder, etc. Então, o Oliver Cromwell vai ficar no poder e vai tomar uma série de medidas para promover esse desenvolvimento econômico da Inglaterra a partir dos interesses burgueses. Uma das coisas que ele proclama ali são os atos de navegação, quer dizer, para fazer comércio com a Inglaterra tem que ser em navio de bandeira britânica. Então isso acaba favorecendo, é claro, a expansão do comércio marítimo inglês. E aí vai haver um conflito, um choque militar com a Holanda, que também lutava ali pela primazia do controle dos mares do mundo. Inglaterra e Holanda naquele momento eram duas potências que rivalizavam pela hegemonia econômica europeia e mundial. Ainda havia Portugal e Espanha com as colônias e tal, mas quem estava despontando como novidade, como novas potências, dotadas de novas diretrizes, de novos projetos nacionais, totalmente conectadas a um capitalismo mais moderno do que aqueles procedimentos adotados por Portugal e Espanha. Essas nações mais modernas eram, então, Inglaterra e Holanda. E Inglaterra e Holanda, então, vão entrar numa guerra, que vai definir o novo dono do mundo. Uma guerra por conta dessa questão aí do controle dos mares, e a Inglaterra sai vencedora, o que acaba sendo muito importante não só para a República Inglesa do Cromwell, mas para a própria história da Inglaterra. Foi um passo importante para a Inglaterra se consolidar como potência ainda nesse momento de Revolução Inglesa. Acontece que o Cromwell morre e no lugar dele assume o filho dele, Richard Cromwell. A Inglaterra havia abandonado aquela coisa da monarquia, mas a tradição do poder hereditário permanece. A Inglaterra sempre muito ligada às suas tradições, por mais que abandone uma parte delas, uma outra parte permanece. Então essa questão da hereditariedade permaneceu, e o filho do Cromwell, embora fosse uma república e não uma monarquia, numa república não há geralmente hereditariedade, mas no caso inglês houve, e o filho do Cromwell assumiu no lugar do pai dele. Só que esse Richard Cromwell, ele não tinha a mesma capacidade administrativa, de articulação política que o pai tinha. E rapidamente ele foi afastado do poder em um momento de restauração monárquica, quer dizer, a realeza retomou o poder. Só que quando a realeza retoma o poder, já há uma série de conquistas estabelecidas pela burguesia, pelo parlamento. É como se fosse tarde demais, é como se a Inglaterra já tivesse num outro momento histórico, que não ia mais aceitar o absolutismo. Até porque os ingleses já tinham decapitado o rei, em momentos anteriores da Revolução Inglesa. Já havia acontecido a decapitação do rei Carlos I em 1649, em Londres. Então, já havia, de uma forma muito clara, a intenção de não permitir o retorno da monarquia absolutista. O que poderia haver seria uma monarquia parlamentarista, efetiva. Ou seja, não um rei que tivesse acima de tudo e de todos, com poder absoluto, que agisse de uma forma totalitária, que desagradasse os interesses da burguesia. Isso não. Mas um rei que atendesse aos desejos burgueses do parlamento, aí ok. E foi isso que acabou acontecendo. Essa restauração monárquica, ela acabou levando a uma outra situação, que é a Revolução Gloriosa. O parlamento não vai aceitar a retomada do poder da monarquia
absolutista e vai impor uma monarquia parlamentarista, mas efetiva, com o parlamento, na prática, acima do rei. Né? Então, o que é essa Revolução Gloriosa? É o desfecho da Revolução Inglesa. É a última etapa da Revolução Inglesa. É quando o parlamento traz para a Inglaterra um outro nobre, Guilherme de Orange, e esse cara ele vai assumir o trono britânico com o compromisso de permitir ao parlamento livre acesso ao poder. Quer dizer, na prática, o rei ele se submete aos interesses do parlamento, portanto da burguesia. Né? E aí o Guilherme de Orange assina a Declaração de Direitos, né? Ou Bill of Rights em inglês, que é esse documento que, entre outras coisas, diz que o parlamento está em pé de igualdade com a realeza. Repito, na prática, até hoje é assim, o parlamento acaba tendo mais poder do que o rei, do que a rainha, do que a realeza. Né? No fim das contas, a realeza está subordinada ao parlamento. Né? E a partir daí, então, se cristaliza dentro do Estado inglês uma administração de acordo com os interesses capitalistas da burguesia, de uma forma muito clara. Né? Portanto, vai se alavancar um desenvolvimento econômico do país, né? Um acúmulo de capital, né? Porque o comércio vai crescer, as manufaturas vão crescer, porque os interesses da burguesia estão sendo atendidos. Né? E aí, a partir desse crescimento econômico, desse acúmulo de capital, vai se abrir espaço para a Revolução Industrial. Né? Sem a Revolução Inglesa, portanto, não teria acontecido a Revolução Industrial, porque não teria um Estado que pensasse o desenvolvimento econômico do país, não teria um país controlado pelos interesses da burguesia, o acúmulo de capital não teria sido tão intenso como foi. Né? E aí, com a Revolução Inglesa, com o Estado dominado pela burguesia, com a Revolução Industrial, sobretudo, o que acontece? A Inglaterra vai despontar como a grande potência dos séculos seguintes. No século XIX, a Inglaterra se torna o maior império que a humanidade já conheceu. Né? Então, é por aí a Revolução Inglesa. Né? Um processo longo, complexo, complicado, formado por várias etapas distintas e que, no fim das contas, transforma a Inglaterra de uma monarquia parlamentarista que na prática era absolutista em uma monarquia parlamentarista que na prática é parlamentarista. Né? A burguesia passa a ter poder em solo britânico. Isso é a Revolução Inglesa. Ok? Não entrei muito em detalhes para não ficar muito mais confuso do que já é. Né? Mas acho que a partir dessa aula já dá para entender o que foi a Revolução Inglesa ou as revoluções inglesas, como você preferir. Certo? Então é isso. Até a próxima.